No mundo dos fighting games sempre fomos agraciados com belas lutadoras, praticamente musas e as responsáveis por deixar esses jogos bem mais atrativos. Muitas delas até alcançando o posto de protagonismo e até mesmo com jogos exclusivamente compostos só por essas beldades. Mas se enganam que acham que Chun-Li, Mai Shiranui e companhia foram as primeiras representantes das mulheres nos jogos de luta. Não mesmo. Muito antes delas existiu uma lutadora que, com toda a sua força e carisma, já mostrava que esse negócio de sexo frágil não existia e sentava porrada em todos os seus oponentes. E numa época em que jogos com protagonistas masculinos como Kung Fu Master, Karateka, Renegade, Black Belt e Vigilante reinavam nos fliperamas dos anos 80. E o jogo dessa heroína nem em sonho se encontrava aqui no Brasil. Isso foi devido à empresa responsável por sua criação não ter o passe livre para trazer para o Brasil a grande maioria de seus jogos, que acabaram por ficar presos no Japão. Você já deve estar curioso para saber que empresa é essa e quem é a personagem feminina no qual estamos falando. Bom, a thumbnail e o título já entregou o tema e quem é a personagem, mas antes de contar toda essa história, peço encarecidamente que deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer meu canal e essa história que vou apresentar a vocês. E se caso não gostar do vídeo, pode tirar o like e cancelar aquele seu convite para o curso de defesa pessoal. Mas se você quer continuar aqui para conhecer essa personagem, seja bem-vindo e conheça a história da simpática judoca que saía direto da escola para espancar marmanjo nos dojos. Seu nome? Yuki, a garota tufão, aqui no Retropoint. Lembram que semanas atrás, mais precisamente no vídeo do ER Kung Fu, em que eu disse que as lutadoras Star e Fan vieram antes de Chun-Li e Mai Shiranui, mas mesmo assim, antes de todas elas, existiu uma, a pioneira, Tai Fugal ou Yuki no Onna Sanshiro, traduzido para o português como a Garota Tufão, é um jogo de luta brawler single player produzido pela Taito Corporation em 1985 apenas no Japão. Só pra gente se situar um pouco sobre a empresa, a Taito foi fundada por um russo chamado Michael Kogan, que emigrou para a China em 1917 e pouco antes da Segunda Guerra Mundial foi para o Japão, onde fundou em 1953 uma empresa que faria de tudo, de vodka até máquinas de vendas de amendoins. Este empreendimento chamava-se Taito Training Company. Já os fliperamas só passaram a fazer parte da carta de produtos da empresa a partir de 1960, quando a companhia passou a produzir as máquinas em grande escala. No Brasil, a Taito desembarcou em 1968 e, para burlar a legislação da época para que a empresa pudesse importar os seus produtos eletrônicos, a Taito agiu com nomes diferentes, como Trevo de Versões Eletrônicas e logo depois Trevo de Versões, representante da Taito no Brasil, com a intenção de trazer uma infinidade de jogos em arcades dos mais diversos tipos, sem contar a grande leva de pinballs. Mas muitos desses jogos ficaram presos apenas em território japonês, criando assim uma exclusividade, umas lendas de jogo que só existiam lá, como é o caso de Typhoon Gal, que nunca esteve em terras brasileiras. A qual começa mostrando a nossa heroína saindo da escola toda serelepe com seu uniforme colegial e no caminho troca suas roupas ali atrás da árvore mesmo por um kimono rosa. E mesmo que seu design em geral não seja sexualizado como algumas personagens de hoje, ainda assim nota-se uma delicadeza feminina nele, mostrando que além de dar porradas e jogar seus oponentes para fora dos dojos, Yuki se preocupava também com a sua vaidade. E sobre o jogo, ele possui um sistema agradável, mas não é muito convencional, e para ter algum resultado relevante, leva-se um certo tempo
para que você possa acostumar com ele. O motivo? A jogabilidade, pois é um pouco confusa no início, pois existe uma grande variedade de comandos nele para poucos botões. O jogador primeiro precisa se aproximar do oponente e depois iniciar um ataque para tentar derrubá-lo. Nele, você usa apenas 2 botões, um que executa o ataque e muda a posição do lutador, e o outro botão que serve para pular ou agarrar e executar os arremessos. Falando em arremesso, existe uma particularidade sobre ele. Nesse jogo, por exemplo, ele foi o primeiro jogo de luta a qual você podia agarrar e arremessar seus oponentes para longe. E esses arremessos geralmente só são possíveis quando os oponentes de Yuki estão com pouca energia, mas eles são a única maneira de vencer uma partida. Quando os oponentes estão se arrastando para longe após uma derrota, Yuki pode chegar neles e enfiar um pé na bunda deles para ganhar um pontinho extra. O jogo possui 2 tipos de estágio, um estágio interno e outro externo. Nos níveis internos tem vários oponentes que progressivamente são mais difíceis e aparecem de um em um, enquanto os níveis externos Yuki tem que enfrentar 2 oponentes ao mesmo tempo. E já aviso que não há recuperação de vida entre as batalhas. Ao invés disso, a energia regenera lentamente ao longo do tempo, mas mesmo assim dá pra dar umas burladas no jogo. Só que mesmo assim o game é difícil, pacas. E dificilmente você vai finalizar o fácil, pois estamos falando de um arcade dos anos 80, né? Ou seja, é uma máquina criada para te roubar muita ficha. E caso consiga finalizar, o jogo recomeça como os bons e velhos arcades clássicos com seus jogos em looping. E a trilha sonora? O que podemos dizer desta trilha sonora? Bom, a música do jogo é bem alegrinha, não lembrando nenhum grande combate como outros jogos de luta, mas é agradável. Os gráficos são até ótimos para a época, e existem animações com detalhes bem bacanas que remetem ao humor cartunesco japonês. E aí você pode até me perguntar, esse jogo ele ficou preso apenas no passado? Não existe nada que a gente possa encontrar ele hoje além de emuladores? Bom, anos depois, Typhoon Gal voltou incluída numa compilação exclusiva da Taito Memories 2 Gekkan para PlayStation 2 em 2007, unicamente no Japão, e depois para o Arcade Archives na PlayStation Store e Nintendo Switch em 2021. Bom, embora as personagens femininas sempre foram as que mais me chamavam a atenção nos jogos de luta, é legal descobrir que a história delas começa muito mais tempo atrás do que imaginávamos. Por exemplo, Yuki é a pioneira entre todas essas lutadoras, sejam elas quem forem, e seja por sua velocidade, exageros físicos, mais forte, sexy, seja o que for. A judoca do kimono rosa tem sua importância nessa linha do tempo. E embora compreensivelmente simplista, Typhoon Gal é muito divertido. É um jogo de luta /brawler cheio de imagens fofas e coloridas e combates cheios de diversão. E no meu ponto de vista, Yuki merece ser lembrada nesse legado da história dos jogos de luta. E é por isso que eu trouxe a história delas nesse vídeo para vocês hoje. Pois é importante ressaltar que ela foi a primeira que sozinha foi derrotar vários oponentes, criando assim uma narrativa para que futuros jogos com outras garotas pudessem aparecer e que também elas pudessem brilhar. E hoje você descobriu que antes mesmo de Chun-Li, Mai Shiranui e companhia, já existia uma delicada e simpática judoca que gostava de arrebentar seus oponentes depois da escola. E se você gostou desse vídeo e gostou da história, não deixe de dar aquele like para fortalecer o canal, beleza? E para não perder o costume, continue aqui comigo assistindo esses 2 vídeos que mostram os jogos de luta de Super Nintendo e de Mega Drive que você precisa conhecer. E do mais, vida longa Yuki, a primeira protagonista dos jogos de luta. Até mais!